se relaciona, né, ele entra em contato com essas ciências que para ela são auxiliares, né, para ampliar o entendimento sobre o texto. Então são sempre ferramentas de análise para melhorar o entendimento sobre o texto. Por isso que ela vai linkar, né, por isso que ela vai ter esse relacionamento com esses diferentes estudos. Cada estudo desse, ele é uma grande matéria em si mesmo. Ele é de uma complexidade, de uma complexidade absurda em si mesmo. Então existe um estudo do cânon específico, né, o do Canon. Existe aí uma crítica textual, a crítica histórica, né, a exegese especificamente, e cada uma delas também é auxiliar, né, da hermenêutica. Então, se o foco for hermenêutica, você também deverá lançar mão dessas ciências auxiliares, desses estudos auxiliares, diferentes enfoques, para poder melhorar o entendimento sobre o texto. Então, a ligação da hermenêutica com outras modalidades de estudo. A hermenêutica tanto auxilia como é auxiliada, e aí ela também serve de matéria auxiliar nessas outras formas de pesquisa, né, sobre o estudo bíblico. Ela também entra como auxiliar deles. A hermenêutica tanto auxilia como é auxiliada por outros gêneros investigativos da Bíblia. Então o foco aqui é a Bíblia Sagrada, né, seu texto. Pois ela não se encontra isolada de outros meios de estudos bíblicos. Ela se relaciona com o estudo da formação do cânon, tá certo? Da crítica textual, da crítica histórica, da exegese e da teologia bíblica. Só brasileiro sabe o que é viajar para a Europa para ver o show do ídolo? Cada uma dessas abordagens, né, de estudo, desses enfoques de estudo, para a gente ter uma noção de como ela é auxiliada, então, por essas outras áreas. Ele fala sobre o estudo do cânon. De todas as modalidades de estudo bíblico apresentadas acima, a primeira que deve ser feita é o estudo da formação do cânon. E aí a gente estuda no nosso curso de teologia a formação do cânon em introdução ao Antigo, introdução ao Novo. O que, na verdade, se diferencia de bibliologia. Tá? Bibliologia é o estudo da estrutura bíblica. Então você está estudando a própria Bíblia em si, tá? Bibliologia. Então você estuda aí a quantidade de capítulos, versículos, as divisões, as formas, qual época, exatamente. Aí quando você vai esses assuntos aí, como é que a Bíblia se formou, a estrutura bíblica, textos, né, línguas que ela adota, personagens, qual a importância deles, as doutrinas que estão presentes aí, somente para dizer, olha, estão presentes tais, mas quando for estudar a própria doutrina em si, já passa para uma outra matéria, já vai para a teologia bíblica, vai analisar aquela característica doutrinária naquele determinado livro. Aí uma teologia sistemática, como a gente vai ver aqui também na continuidade, ela vai elencar temas e a partir desses temas vai vincular os textos bíblicos. O tema é salvação, o que a Bíblia fala de salvação? Soteriologia. O tema é Cristo, o que a Bíblia fala de Cristo? Cristologia. Então a teologia sistemática vai fatiar de uma outra forma, vai fatiar pelo tema. A outra vai fatiar pelo livro o que tem de doutrinário. A outra vai se interessar quando foi escrito o livro. A outra vai se interessar qual a estrutura do livro. Então, por exemplo, você pega uma bibliologia, estuda essa estrutura. Você está pegando o próprio texto e analisando como ele o que tem nele, o que o constitui. São livros de lei, são livros de história, são livros de poesia, a própria estrutura dele. A introdução, Zagog vai pegar toda diversos componentes. Aí você vai, eu fiz confeitaria. Como medicina, né? A medicina tem. Aí estudo do cânon, da primeira aqui a leitura que está fazendo, pois ela não encontra isolada, ela se relaciona com o estudo da formação do cânon, crítica textual, crítica histórica, da exegese e da teologia bíblica, bem como da teologia sistemática. Aí, para exemplificar isso aqui bem legal, eu fiz aqui este exemplo que eu tirei da aula de Esdras Costa Bento. Eu tive o grande privilégio de ver esse primeiro ensinando lá no congresso que teve de escola dominical, lá no Rio de Janeiro. Já não me lembro o ano que foi. Acho que fazem o quê, Varão? A gente foi. 2 anos, né? Foi maravilhoso. 2 ou 3. 2 ou 3. Exato, 2 ou 3, pois é. E a gente teve na aula. Eu fui na aula dele. Você foi na aula dele? Do Esdras? Foi maravilhoso. Só que a aula, o tempo é pouco, né? Para a quantidade de coisas que ele queria passar.
Então ele trouxe essa estrutura aqui, que é uma estrutura didática, tá? Então ele organizou como se fosse um edifício teológico. E a gente vê aqui, nessas escalas, né, do edifício, os interesses de cada área, tá, ok? Do estudo teológico, e a hermenêutica vai se aproveitar de todas elas. A hermenêutica vai utilizar todas elas na sua consulta. Então, quando ela vai explicar o texto, fazer o hermeneu, fazer a explicação do texto, ela vai lançar mão dessas diferentes pesquisas, diferentes formas de abordagem do texto, tá ok? Veja, o estudo do cânon, de todas as modalidades de estudo bíblico apresentadas acima, a primeira que deve ser, isso aqui eu já li. A palavra cânon, do latim, significa cana. Esta palavra vem do grego canon, que significa regra ou vara. Etimologicamente falando, esse termo vem do empréstimo da cultura semítica para referir-se a uma planta que conhecemos com o nome de junco. Na antiguidade, essa planta era utilizada tanto para medir como para pautar. Sendo assim, a palavra cânon passou a ter o sentido de regra, norma, pauta, padrão. No decorrer do tempo, essa palavra passou a ter o significado formal de lista e tabela, então transferiu, né, o significado. Desta forma, a palavra cânon, por extensão, traz o significado de regra ou padrão, ou seja, nossa fé e conduta deve ser padronizada nos textos bíblicos. E no caso aqui, a regra, né, ao qual ele está se referindo, é a regra para estipular quais livros são canônicos, quais livros são ortodoxos e quais livros são heterodoxos, tá ok? Então nós temos aqui a questão canônica ligada mesmo à própria análise do texto bíblico que estará presente na Sagrada Escritura. Por que tais textos estão presentes e por que tais textos estão excluídos deste mesmo cânon? Então vai ser um estudo para você analisar como que esta estrutura de texto se formou, qual é a coerência que há entre eles, quais são os elementos heterodoxos que excluem os apócrifos e pseudepígrafos. O que seria heterodoxo? Heterodoxo fora da ortodoxia. Então, ortodoxo é conforme a regra, conforme aquilo que é correto. Heterodoxo é aquilo que diversa, aquilo que está diferente da ortodoxia. Teria alguma coisa a ver com o que eles chamam de... Exatamente, eles são heterodoxos, eles são fora da ortodoxia. Eles, mesmo que alguns elementos deles até poderiam ser considerados, como por exemplo, Judas cita um texto de Enoque. O texto de Enoque que ele cita, primeiro, não constitui doutrina. Ele não está formando uma doutrina, ele está só exemplificando. Ele está utilizando, que nem você poderia numa pregação citar Rui Barbosa. Mas você não está dizendo, olha, conforme disse o Santíssimo Rui Barbosa, que nós temos que seguir o livro, daquilo que ele disse no livro dele. Não, você está só dizendo, ó, você está pregando, daqui a pouco você cita alguma fala dele. Fala, ó, semelhante àquilo que disse fulano de tal. Na pregação, eu falei, olha, diante da sabedoria de Deus, nós não sabemos nada, como Sócrates mesmo disse, tudo que sei é que nada sei. Pronto, eu não estou constituindo uma doutrina em cima de Sócrates, mas estou ilustrando, exatamente, dizendo, não, tudo que Sócrates disse é santo, de forma alguma. Eu só estou ilustrando com alguma fala dele que correspondeu à verdade. Então, ele usou uma fala de Enoque. Então, o que acontece, mesmo havendo ali aquela fala que poderia ser utilizada como ilustração, o livro tem muitas incoerências em relação ao texto bíblico. Se você for pegar as doutrinas asseveradas ali, você pega muitas coisas que entram em choque, em contraste com os textos bíblicos. Então, com isso, você tem o estudo do cânon, analisa por que esse livro é canônico, por que esse livro não é canônico. Qual é o conteúdo do livro canônico? Qual é a coerência dos livros canônicos? Quais são as doutrinas presentes nos livros canônicos? Então, você está analisando a própria formação da Bíblia. Como é que a Bíblia se formou? Desde o Antigo Testamento, a lei, desde o Torá, Nebirim, o Ketubim, depois passamos para o Novo Testamento, Evangelhos, cartas, você vai estudar o próprio cânon. Então, o cânon, conforme ele mesmo explicou aqui, num primeiro sentido era a vara de medir. Então, aquela vara, o cara pegar, medir determinada coisa, aproveitando este significado, eles tomaram de empréstimo. Olha, então o cânon é a vara de medir. Então você tem esta vara e se não couber dentro dela, não é canônico, está fora. Ela tem esta medida, a medida doutrinária, essa medida da ortodoxia. Se alguma coisa que você disser contrastar com ela, você está fora do cânon, está fora da medida. E aí é excluído. Por mais que alguns livros, inclusive, foram muito bem aceitos pela igreja e circularam durante muito tempo por ela, mas mesmo assim não se tornaram canônicos.
Como, por exemplo, um que até hoje ele é muito interessante, Didaquê. O Didaquê foi usado extensivamente pela igreja. Por quê?